Fala galera, e aí galerinha, tudo bom? Pessoal aí, terceiro ano, pessoal do cursinho, beleza? Gente, olha só, como nós começamos aí a nossa discussão, todo mundo lindo, maravilhoso, vamos continuar veredando pela estrutura e agora a ação da molécula de DNA, beleza? Então pessoal, vem comigo aqui, nós vamos exatamente isso galera, nós vamos conversar aqui sobre dogma e código genético. Então, assim, o que é dogma, o que é código genético? Então, vamos lá. Vocês estão lembrados que na última aula, pessoal, nós começamos a falar sobre os 3 eventos do dogma genético. Estão lembrados? Nós falamos aí que o dogma genético ele é constituído por replicação, nós temos a transcrição e vem a tradução, que é a síntese proteica. Então, nosso primeiro evento aqui é a replicação ou duplicação do DNA. Então, muito bem. Não vai esquentar muito a cabeça show com isso aqui não, tá, galera? Vocês vão ficar mais tranquilos com isso aqui, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Gente, quando nós falamos em replicação, o processo de duplicação do DNA, lembra que isso acontece naquela fase chamada de intérfase, ela precede a divisão celular, onde nós temos o quê? A fase S, né, de duplicação do material genético, beleza? Processo de replicação. Então, é o seguinte... existe uma situação interessante aqui, veja bem. Então, uma pequena diferença no processo aqui de divisão celular, aquela coisa toda, porque, veja bem, em procariotos a replicação ocorre entre as divisões celulares. Como assim, Evandro? Naquelas fases que você tem exatamente que prófase, exatamente metáfase. Então, o processo de replicação acontece da prófase para a metáfase, e isso nas bactérias. Já nos chamados eucariotos, nós, pessoal, esse processo aqui vai acontecer, como eu falei agora há pouco, na intérfase. Então, muito cuidado com isso aí, beleza? Então, a gente vai começar a analisar. Detalhe importante, este evento, a replicação, ocorre, como está sendo colocado ali, ó. Você não pode esquecer, gente, ó. Vai acontecer no interior do núcleo. Então, esse evento de replicação ocorre no núcleo. Então, muito bem. Todo mundo fica aqui com essas duas coisinhas na cabeça e aí às vezes espalha muita dúvida, galera. Então é o seguinte, o processo aqui de replicação para nós do ensino médio, porque aqui a gente vai trabalhar o seguinte, processo semiconservativo e bidirecional. Evandro, toda a replicação ela é semiconservativa? Não, galera, não é. Existe a conservativa. Só que nós vamos falar aqui para o concurso que você está prestes a fazer. Então, nós temos um processo semiconservativo e é um processo bidirecional nos eucariotos, nos chamados procariotos e, obviamente, eu estou falando das bactérias. Este processo ele é unidirecional. Evan, não estou entendendo isso. Então, vamos conversar bem direitinho sobre isso, galera. Porém, antes de falarmos também nisso aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Lembrando que nós temos essa história, ó. Evandro, o que é isso aqui? 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Gente, aí eu volto àquela discussão que nós falamos na semana passada. Nós conversamos sobre a estrutura, tá, do DNA e vimos duas ligações. A fosfodiéster, que faz a união entre os nucleotídeos da mesma fita, certo? E nós conversamos também das ligações de hidrogênio que unem uma base nitrogenada a outra base nitrogenada, essas bases que estão aqui nas fitas complementares. Tranquilo? Muito bem. O que é esse 5 linha, 3 linha? 5 linha, 3 linha é exatamente, primeiro, o sentido que você vai ter de formação da molécula. É uma coisa importante, 5 linha, 3 linha. O outro evento que a gente tem que analisar, o que é esse 5,3? É a posição da ligação fosfodiéster entre o carbono 5' do nucleotídeo com o carbono 3' do nucleotídeo seguinte. Então, é sempre o que? A ligação entre 3 e 5, ou seja, 5, 3, carbono 3, carbono 5 do outro nucleotídeo, certo? Quando a gente pega 5 linha, 3 linha, é aquilo que a gente vem falando o tempo todo, né? Nas nossas aulas, vem falando assim, poxa, quantas vezes a pessoa já ouviu falar? Qual é o sentido da vida? Exatamente esse. O sentido da vida é 5,3. Vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. Vamos observar aqui esse evento aqui. Veja bem, nós temos a molécula de DNA. E aqui, pessoal, nós temos aqui a molécula chamada molécula mãe.
ok? Então essa é a molécula original, a fita original. Muito bem. Vem a história seguinte, ó, aqui eu não vou falar de ação enzimática nenhuma ainda. Quando você prestar atenção aqui, se você analisar bem direitinho o que é que está acontecendo. Eu vou ter aqui um processo que vai acontecer, olha só, nos dois sentidos. Como assim? Estou falando de eucarioto. Existe uma enzimazinha específica, ela vai começar a romper as ligações de hidrogênio exatamente nessa região e começa então a molécula a abrir, como eu coloquei para vocês, nos dois sentidos. Esta enzima, ela vai permitir, vai promover, na verdade, o rompimento dessas ligações de hidrogênio. Essa região aqui, galera, tá vendo? Estou colocando mais uma vez aqui, ó, essa região, ela é chamada de forquilha de replicação. Onde você tem a ação desta enzima, que nós vamos dar o nome dela daqui a pouco. Então, começa a abrir nos dois sentidos. E essa região de abertura, vocês estão vendo que eu tenho vários pontos de abertura aqui, ó. Ponto 1, vou numerar, não necessariamente tem uma ordem aqui não, tá? Só para a gente ver que eu tenho 3 pontos de abertura. Então, isso significa o quê? Isso aqui são as chamadas bolhas de replicação, tá? Então, tem a forquilha de replicação, onde você começa a ter abertura. E aqui eu tenho as bolhas de replicação, que são essas bolinhas que elas vão, simplesmente que elas vão alongando, alongando, alongando. Quando você prestar atenção aqui, exatamente aqui na ilustração, vocês estão vendo, ó, que aquela bolha número 2 se uniu à bolha número 3 e elas continuam migrando, ó, olha só, para os dois sentidos, onde você vai ter depois vai se unir. E vejam que essa fita roxinha aqui é a fita que está sendo produzida nova. Eu estou promovendo aqui, ó, a formação de 2 novas moléculas. No final, depois que toda a estrutura abre, eu vou ter aqui, se você prestar atenção, eu tenho o DNA 1 aqui e eu vou ter o DNA 2 que é exatamente idêntico ao 1. Quer dizer, o material genético, ele simplesmente duplicou. Então, por que é semi-conservativo, galera? Porque vai conservar, se você prestar atenção, olha só, isso aqui é a fita mãe, isso aqui é a azulzinha fita mãe. Então, vai conservar a bendita fita mãe original. Ou seja, é até redundante falar isso, tá? E eu tenho aqui, olha só, essa condição novinha aqui, ó, essa fita filha, né? Ou nova fita ou fita nova. Então, é semi-conservativo porque vai conservar em cada moléculazinha aqui, ó, vai conservar o molde da original. Tá? Então, em cada molécula, eu vou conservar o molde da original. Vocês estão vendo aqui, tranquilos? E por que ela é bidirecional nos eucariotos? Porque o processo se dá nos dois sentidos. Então, primeiro explicar essa condição. Lembrando que eu não falei nada de 5 linha, 3 linha, porém, no pareamento de bases, é importante você saber, por exemplo, se essa fita aqui ela está no sentido 3, beleza, e aqui a extremidade está 5, a sua complementar vai estar no sentido inverso. Então, aqui vai ser, onde está 3 ali vai ficar 5, e onde está 5 vai ficar o quê? 3. Então, sempre tenham muita atenção com isso daqui. Já caiu em concurso e teve gente que acertou o pareamento, mas errou o sentido. Tranquilos? Então, muita atenção nesse ponto aí. Fechou, galera? Vamos para frente. Segue o jogo aqui. Então, nós falamos da estrutura. Vamos agora comentar sobre os participantes do jogo, né? Eu falei para vocês, são várias enzimas que participam deste processo aqui. Então, nós temos aqui, são várias enzimas participantes desse processo. Então, nós temos aqui, vou elencá-las. Nós temos DNA polimerase, essas aqui a gente pode dizer que são as principais. Nós DNAs polimerases 1, 2 e 3, tá? Então, aqui nós temos que dar destaque muito à DNA polimerase 3, certo? E a DNA polimerase 3, ela tem essa função de formar basicamente a fita. A1 e A2, elas são mais de correção, mas não deixam de ser importantes, é óbvio. Nós temos aqui a helicase. A helicase é exatamente aquela enzimazinha responsável pelo rompimento das ligações de hidrogênio. Nós temos aqui uma girase, que é uma topisomerase, que ela vai exatamente inverter a posição da molécula, porque assim, o DNA está todo enroladinho, então ele vai começar o quê? A desdobrar para começar. Lembra que é uma dupla hélice de forma helicoidal. Vai começar a desdobrar para que você tenha exatamente o que? A ação
da enzima helicase. Agora, veja bem, essa SSB é interessante essa proteína, porque essa enzima, ela vai simplesmente, pessoal, essa SSB são proteínas que vão se ligar, tá, à molécula de DNA e elas vão controlar a ação da helicase. Como assim, Evandro? A helicase não pode chegar assim, galera. Imagine que meu dedo aqui da mão direita representa aqui a fita, certo? Ou seja, a molécula de DNA, dupla hélice. Então, não pode chegar assim, vai quebrando e vai... Não, porque eu preciso ter um ordenamento, tanto na fita quanto no outro, para não ter um erro de leitura. Então, a helicase vem e a SSB ela vai regulando esse processo. É um processo extremamente complexo e maravilhoso. É belo isso daqui, certo? Temos a DNA ligase, que é bem interessante. A ligase ela vai ser a responsável, aí sim, em unir as moléculas, tá? E tem essa coisinha chamada de RNA primase, o primer, que a gente vai conversar também. São as principais, são as únicas? De forma alguma. São as principais, galera. Então, assim, preste atenção nisso aqui. Vocês podem pegar lá no Wikipedia, você vai colocar isso aqui e vai aparecer uma ilustração com DNA primase. Não é DNA, isso é um fragmento de RNA, tá, galera? Não é DNA, então preste atenção. É a RNA primase que forma o primer. Não é a enzima DNA primase. Sabe-se que é a RNA primase que forma o primer. Então, muito bem. Visto isso daqui, vamos agora tentar entender todo o mecanismo aqui. Primeiramente, pessoal, que é importante entender o seguinte. No processo de replicação, veja bem, eu estou pegando aqui o que está sendo construído. Veja bem, a fita nova, tá? A fita nova é essa que está, ou seja, desculpa, a fita original é essa azulzinha aqui, ok? A fita nova, essa vermelhinha aqui, e essa que você está vendo com cores diferentes. Então, o que acontece? Vejam aqui na azulzinha que está aqui, ó, 3, beleza? E aí, obviamente, para cá, ó, vou puxar aqui no cantinho, ó, 5, ok? Já na fita complementar, aqui está 5, ó, e aqui está o que, ó, tá vendo? Tá até com a cor diferente, verdinho, ó, 3. Então, veja, está inverso. A leitura segue o sentido, veja bem, a construção vai seguir o sentido da ação da helicase. A helicase, lembrando que ela é bidirecional, tá? Eu estou vendo nesta direção aqui para a gente entender o processo. Então, primeiramente, o que é que vai acontecer? Eu preciso abrir a molécula de DNA. Quem vai abrir? Então, vou puxando aqui, ó, essa mocinha aqui chamada de helicase. Ela começa a romper as ligações de hidrogênio. Ponto. Repito. Dá, na verdade, se dá nos dois sentidos, só para a gente entender o mecanismo. Beleza. O que vai acontecer agora aqui? Vamos lá. Você lembra que eu falei que o processo ocorre sempre no sentido 5-3. Não esquecer disso aqui, ó. O sentido da replicação vai ocorrer, ou seja, toda a fita que vai ser produzida, não é a questão da leitura, a fita produzida ela será sempre produzida no sentido 5-3. Se você analisar, o sentido da leitura aqui vai da sua esquerda para a direita, só para a gente entender. Então, a leitura vai ser da esquerda para a direita, ok? 3 aqui em cima, ó, 5. Então, aqui vai seguir o quê? Ó? A fita nova vai exatamente nesse sentido, 5-3. Então, veja que aqui vai começar a ser formado esse processo vai ser um processo contínuo. Por quê, Evandro? Porque obedece segmento. Então, a DNA polimerase 3, ela vai começar a promover o pareamento de bases nitrogenadas, como é, Evandro? A DNA polimerase 3, está aqui, ó, ela começa a fazer o alongamento, criando exatamente o que, pessoal? Ela vai criando uma nova sequenciazinha. Agora, o detalhe que não está sendo mostrado aqui. Neste evento aqui, existe uma sequência de iniciação. Eu tenho aqui uma sequência de iniciação, como se fosse uma espécie de zíper. E não está sendo mostrado aqui não, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Neste processo aqui, eu vou ter a ação, presta atenção, de um primer. Certo? Eu vou ter aqui um primer, que não está sendo mostrado, mas tem um primer. O que é um primer? É uma enzima que vai reconhecer a polimerase.
certo? Ela vai reconhecer a polimerase. Então, ele começa a produzir a fita de forma contínua. Esse processo é chamado de contínuo ou processo líder, tá? Muito bem. Então, por que é contínuo? Vai no sentido 5,3. Beleza. Então, vai aqui. Lembrando que esse controle é dado pela SSB, controle da helicase. Beleza? Então, processo contínuo aqui, galera. Fechou? Concomitante a isso, esse processo é um processo rápido, porque segue a leitura. Mas veja, eu tenho a fita retardada, ou seja, vai ser um processo mais lento. Aí chega um japonesinho, tá? Chamado de Okazaki. Ele verificou o seguinte: eu preciso de uma sequência de reconhecimento aqui também para iniciar, certo? Então, a sequência de reconhecimento chama-se o quê? RNA primase, beleza? Então, tem um primerzinho. Só que aqui, galera, eu vou ter, presta atenção, eu vou ter vários primers. A ilustração não mostra direitinho, mas eu tenho vários primers. Muita gente pensa que um primer está só em um local. Não é. O primer está nas duas. Só que, neste caso aqui, eu vou produzir vários pedacinhos. Evandro, por quê? Veja, se aqui em cima o 5 linha, 3 linha está da sua esquerda para a direita, aqui embaixo, Evandro, beleza, então aqui, ó, aqui está 5, 3, então eu vou produzir de forma contínua subindo. Só que não vai acontecer isso, galera. O que é que vai acontecer? Primeiro, eu tenho reconhecimento, então o primer é responsável pelo reconhecimento. A DNA polimerase começa a produzir fragmentos, que são fragmentos o quê? Sempre no sentido que 5, 3. Ele começa a produzir fragmentos no sentido 5, 3. Tá? Então, quanto uma fita vai lendo no sentido, obviamente, não é 3, aqui não é embaixo, veja, não é 5. Então, ele vai aqui, ó, deixa eu colocar 5 aqui, ó, beleza? E 3 aqui. Então, vai fazendo a leitura no sentido contrário, só que vai lendo fragmentos. Evandro, por que não faz a leitura completa, numa fita completa? Isso é feito em procariotos. Porém, em eucariotos, o Okazaki vê que são pedacinhos que são produzidos. Por que os pedacinhos? Porque se ele fosse produzir toda a fita também contínua, tá? Contínua na outra complementar, as enzimas seriam insuficientes e o processo não ocorreria, pessoal. O processo não iria acontecer e teriam vários danos. Então, esse mecanismo de trabalhar com fragmentos é um mecanismo, por isso é um dogma que foi estudado pelo Okazaki, que é exatamente uma situação proposital pela molécula para evitar erros, e mesmo assim ainda acontecem erros que são corrigidos pela polimerase 1 e polimerase 2. Então, o que acontece? Evandro, eu tenho ação de polimerase? Tem, gente. Aí eu tenho ação da DNA polimerase, por exemplo, a polimerase 1 aqui, ela vai ser importante para unir exatamente o que? Promover as ligações fosfodiésteres. Nesse caso aqui, eu tenho a polimerase 2 e a polimerase 1 e a polimerase 3 atuando na fita chamada fita retardada. Então, são produzidos fragmentos. O Evandro, eu estou vendo que tem esse verdinho aqui. Esse verdinho depois ele vai ser retirado. Aí entra em ação a polimerase 2, que vai retirar os fragmentos. Retirando esses fragmentos, você vai ter exatamente o quê? Depois a reposição e juntando todas as fitas que estavam em fragmentos. Ou seja, os fragmentos que não eram 5,3 saem e depois vem o quê? Uma outra DNA polimerase para organizar e deixar tudo arrumadinho, formando esta fita aqui em cima vermelhinha, idêntica a essa outra. Só que uma é mais rápida, porque já vai no sentido, e a outra é mais lenta. Então, assim, nós temos a ação das enzimas muito, muito importantes nesse processo. Quais são as enzimas mais importantes aqui? Essa é elencada. Porém, eu destaco DNA polimerase. E aí, qual é o objetivo geral da DNA polimerase? É pareamento de bases, unir essas bases aí para formar a fita e, posteriormente, claro, não podemos esquecer, correção de erros. Qualquer erro de leitura aí da polimerase 3, a 1 e a 2 vão lá para corrigir. Retirada de fragmentos, você tem a polimerase 2. Lembrando que fragmentos de Okazaki, pessoal, nós temos os fragmentos de Okazaki na fita descontínua ou retardada. Presença de vários primers. E na fita contínua, exatamente, a presença apenas de um primer, que é para iniciar o processo. Tranquilos? Beleza? Nós vamos pegar aqui e ver agora o processo de transcrição. O que é essa transcrição? A transcrição, galera, são 3 etapas.
Então, nós temos a iniciação, o alongamento e o processo de término, ou seja, finalização. Lembrando que a transcrição, assim como a replicação, são dois eventos que ocorrem dentro do núcleo. Não esqueça disso. Muito bem. Também, toda a fita de chamado RNA, esse RNA será produzido sempre no sentido 5' 3'. Não esqueça disto. 5' 3'. Então, nós existem 3 RNAs polimerases. A polimerase 1, que vai, obviamente, ser importante para produzir os RNAs ribossomos. A polimerase 2, que vai produzir os RNAs mensageiros. Essa daqui, podemos dizer, claro, todos os RNAs são importantes, mas essa daqui, galera, a polimerase 2, lembra, não é DNA, tá? Estou falando de RNAs polimerases. Muito importante que o mensageiro é ele que leva a informação, porque é exatamente a partir dele que teremos o ordenamento dos aminoácidos. E temos a polimerase 3, que é responsável, sintetiza os RNAs pequenininhos. Quais são esses RNAs pequenininhos? São os transportadores, tá? São aqueles que são produzidos e são importantes devido à quantidade, porque são eles que vão transportar os aminoácidos, que é um processo que a gente vê em tradução, ok? Então, aqui é a base do processo. Existe também bolha de transcrição, galera. Agora, existem algumas observações para a gente analisar aqui. Primeiro, na transcrição, eu não tenho abertura da molécula toda. A molécula vai abrir em partes específicas. Primeiro ponto. Segundo ponto, diferentemente da replicação, que ela abre toda em vários pontos. Evandro, eu posso ter abertura em vários pontos? Tá, até pode, mas a molécula não vai abrir totalmente. Segundo ponto, seguinte, essas aberturas, essas bolinhas são espaçadas e são bem distantes mesmo. Veja bem, eu não posso ter a síntese de um RNA mensageiro, tá certo? Nas duas fitas, a partir das duas fitas complementares, de jeito nenhum, se estão localizadas na mesma bolha. Entenderam? Eu não posso ter, veja bem, na mesma bolha, eu tenho nas duas fitas a mesma bolha de transcrição, o processo de quê? De produção de RNA. Não, só vai acontecer em uma. Por quê? Pela questão energética, isso gasta energia e tem a ação das enzimas. Agora, eu posso ter em bolhas diferentes na mesma fita. Isso fique bem claro para vocês, tá certo? Então, aqui, basicamente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui no grosso mesmo processo que aí a gente vai trabalhar depois mais especificamente. Toda a moléculazinha de RNA que vai ser produzida aqui, eu estou falando do mensageiro, vai ser produzida aqui no sentido que 5', aqui ó, 3'. E quem vai ser responsável por isso é a RNA polimerase. Esta é a enzima. O sentido sempre 5', não esqueça. Então a gente vai começar a analisar bem, a partir desse esquema básico, entender como é que funciona o processo de transcrição, certo? Porém, para o nosso vídeo não ficar extenso, a gente vai pegar, corta esse vídeo aqui, nós vamos encerrar com essa introduçãozinha de transcrição. Você tem noção onde é que acontece, quais são as enzimas que atuam, tenho também que ter o rompimento das ligações de hidrogênio. E aí, galera, na próxima videoaula, que é a terceira e última videoaula falando sobre este evento da transcrição, e aí a gente vai começar a trabalhar a parte bioquímica da transcrição. Então, nós vamos falar sobre a Tata Box, vamos falar sobre operon, promotor, splicing alternativo, beleza? Então, na próxima aula, galera, a gente conversa sobre todos os processos bioquímicos da transcrição. Valeu? Beijo no coração, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.